José Armando diz a Esmeralda que só voltará para a capital se ela for com ele. Ela insiste que isso é impossível por causa das diferenças entre eles, mas ele garante que nada poderá separá-los. Graziela se aproxima e se apresenta como a noiva de José Armando, anunciando que o casamento ocorrerá em 2 meses. Ela insulta Esmeralda, chamando-a de caipira, e a humilha por usar brincos tão refinados com um vestido tão simples. José Armando repreende Graziela e a conduz embora pelo braço. Esmeralda chora enquanto Florzinha tenta confortá-la. Graziela e Fátima seguem para a fazenda acompanhadas de Branca, Crisanta e José Armando. Antes de entrar no carro, Graziela troca um olhar significativo com Adrian. Florzinha comenta com Esmeralda que talvez José Armando não tenha contado a Graziela que pretende permanecer na Casa Grande. Esmeralda decide não alimentar mais ilusões e guardar com carinho as lembranças do que viveu ao lado de José Armando. Durante o trajeto, Graziela se questiona se realmente ama Adrian ou apenas sente apreço por ele e que lugar ocuparia ao lado de um simples vaqueiro. Ainda assim conclui que não pode decepcionar a família e que precisa se casar com José Armando. Convicta afirma que vai lutar pelo amor dele e que tudo não passará de uma recordação distante. Dionísio leva Rodolfo para tomar limonada e ao avistar Esmeralda, Rodolfo perde o controle. Ele se aproxima e a repreende por desobedecer sua ordem de não voltar às suas terras. Assustada, Esmeralda tenta explicar que foi enviada por outra pessoa, mas Rodolfo a humilha, ressaltando que ali quem manda é ele e destrói sua barraca para que aprenda a respeitar suas regras. A atônita Esmeralda fica em choque. Milésio chega pouco depois e encontra a barraca em ruínas. Abalada, Esmeralda corre de volta para casa. Dominga imagina que Esmeralda já esteja com a família de José Armando sendo tratada com comodidade e afeto. Entretanto, Esmeralda chega arrasada e conta a Dominga que foi expulsa pelo pai de José Armando. Dominga percebe que ela está sem os brincos e Esmeralda explica que os retirou. Ela confessa que jamais havia sido tão humilhada e pede um tempo para chorar. José Armando comenta com Branca que Graziela foi extremamente dura com Esmeralda, mas Branca responsabiliza o filho por isso e tenta convencê-lo a perdoar Graziela. Ele avisa que assim que o pai chegar, pretende conversar com ele e com Graziela sobre sua decisão de cancelar o casamento, mas Branca implora que ele espere mais um pouco. Crisanta pergunta a José Armando sobre Esmeralda. Ele revela que Esmeralda vive na casa de Dominga e que os dois nasceram no mesmo dia. Crisanta tem plena certeza de que Esmeralda é a filha de Branca e Rodolfo e se pergunta quais são as intenções de Dominga ao esconder isso. José Armando desabafa com Crisanta, afirmando que ao lado de Esmeralda descobriu o amor verdadeiro. Fátima apoia Graziela pelo que fez com Esmeralda, justificando que José Armando a abandonou no rodeio para ficar com aquela moça. Ela também critica a filha por ter se distraído observando os vaqueiros montando touros, enquanto outra mulher flertava com seu namorado. Graziela tenta conter a mãe, mas Fátima insiste que sua obrigação é abrir seus olhos e afirma que precisam investigar o que realmente existe entre Esmeralda e José Armando. Esmeralda conta a Dominga que também foi humilhada pela namorada de José Armando por usar brincos tão valiosos, sendo ela tão pouca coisa. Dominga proíbe de falar assim e pede que ela volte a usar os brincos, mas Esmeralda se recusa e revela que Crisanta também a viu com eles e fez várias perguntas. Dominga exige saber tudo o que Crisanta perguntou e fica feliz ao descobrir que Esmeralda mencionou seu nome. Branca insiste em saber o que Crisanta e Esmeralda conversaram, mas Crisanta oculta que acredita que a jovem pode ser sua filha, sem conseguir aceitar essa possibilidade. Adrian confidencia a Inácio que Graziela despertou nele ainda mais coragem durante o rodeio com seu olhar, mas que seu entusiasmo acabou no instante em que a viu ao lado de José Armando. Ofélio tira sarro de Adrian, fazendo pouco de sua bravura. Inácio adverte Ofélio a não provocar Adrian. Graziela reflete sobre a valentia de Adrian e admite para si mesma que desejaria receber outro beijo dele e se perder em seus braços como antes. Ainda assim, muda de atitude de repente e afirma que precisa afastá-lo de seus pensamentos e defender o amor de José Armando. José Armando avalia Crisanta e questiona se algo a deixou inquieta para que sua pressão estivesse alta, mas ela garante que não. Florzinha conta a Adrian que Rodolfo destruiu a barraca de limonada de Esmeralda, deixando-o revoltado por seu pai não ter interferido.
Ela também revela que Graziella humilhou Esmeralda por ciúmes de José Armando e criticou seus brincos, dizendo que pareciam ridículos com o vestido simples que ela usava. Adrian fica surpreso. Graziella pede perdão a José Armando pelo modo como tratou Esmeralda e se dispõe a pedir desculpas para ela também. Adrian passa a duvidar se é apenas um capricho na vida de Graziella e tenta imaginar um jeito de conversar com ela. José Armando aceita o pedido de desculpas e Graziella assegura que nada será capaz de separá-los. Esmeralda comenta com Dominga que deveria ter escutado Lúcio e evitado vender limonada na Casa Grande. Dominga alerta que Lúcio está esperando apenas que ela morra para levar Esmeralda consigo, mas garante que não pretende partir tão cedo. Esmeralda admite que não suportaria morar com Lúcio, pois aquele lugar a deixa triste e inquieta. Dominga reforça que Esmeralda acabará se casando com José Armando e viverá na casa dos Penha Real, mas Esmeralda lembra que Rodolfo não a tolera. Dominga insiste para que ela conte a José Armando o que o pai dele fez, porém Esmeralda recusa a ideia de causar conflito entre os dois. Rodolfo comenta com Branca que Esmeralda estava vendendo limonada durante o rodeio e que ele a enxotou de lá. Esmeralda pergunta a Dominga se os brincos pertenciam à família Penha Real, pois percebeu o espanto de Crisanta e se recordou de que Dominga disse ter recebido as joias ao atender uma senhora, concluindo que essa mulher poderia ter sido Branca. Branca demonstra compaixão por Esmeralda ao saber do ocorrido, mas Rodolfo insiste que o ideal é afastá-la definitivamente de José Armando, pois jamais permitirá que ela se envolva com sua família. Dominga desconversa e diz a Esmeralda que os brincos chegaram às suas mãos por um acontecimento sobrenatural, mas Esmeralda protesta achando que Dominga considera ingênua. Dominga pergunta o motivo da tristeza repentina e Esmeralda revela que Graziella agiu movida pelo ciúme, acreditando que ela deve amar José Armando profundamente. Durante a noite, Adrian vai até a sacada de Graziella e pergunta se ela está apenas jogando com ele. Com medo de serem vistos, Graziella pede que ele se retire e destaca que nunca lhe prometeu nada. Adrian afirma que o olhar dela já dizia muita coisa e pede para encontrá-la no dia seguinte. Graziella responde que não sabe se poderá e admite que aquilo tudo é uma completa loucura. Enquanto isso, Ofélia observa os dois às escondidas.